Bem, como a gente terminou na aula passada, o que a gente vai fazer agora é buscar que condições um ponto x estrela deve satisfazer para ser um possível candidato à solução do problema, né? Do problema de otimização restrita. Então, nós vamos começar a discussão, como a gente já começou na aula passada, com um problema só com restrições de igualdade. Então, o problema PI, P de igualdade, aqui é minimize f de x, x pertencente ao Rn, sujeito a h, i de x igual a 0, i variando de 1 a l. Né? Então, a primeira coisa que a gente diz é que se existe uma solução, a solução para esse problema, ele tem que atender, é claro, a todas as restrições de igualdade. Isso é óbvio, isso aqui é chamada condição de viabilidade. É claro que você ao impor L restrições, né, a x, se está no Rn, agora está no Rn menos L, né? Ele perdeu L graus de liberdade. E o que é que significa x atender uma restrição de igualdade? Vamos pegar esse primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo é x tem que atender essa equação. Essa equação deu uma circunferência, né? Então, se impor isso aqui, significa que a sua solução terá que necessariamente estar sobre esse círculo, sobre essa circunferência. E se você olhar para o gradiente, você vai ver que o gradiente é sempre ortogonal a esse círculo, que nós vamos chamar de superfície. Tá? Então, eu estou no Rn, que é o R2, perdi um grau de liberdade por causa disso, fiquei no R. Né? Isso aqui basta um número para definir a posição de x estrela. Então, ele não está mais no plano. Né? Aqui o segundo exemplo é muito similar, mas isso aqui é a equação da superfície esférica. Quer dizer, se x tem que atender a isso aqui no Rn, ele tem que estar na superfície esférica. Então ele perdeu um grau de liberdade, só tem dois ângulos definem, né, a posição desse ponto. Então ele ficou com se fosse no R2, né? Na realidade, esse espaço não é no R2. Esse espaço só tem duas dimensões, tá? Desculpe aí, esse espaço só tem duas dimensões. Então, e mais ainda, o vetor gradiente é ortogonal a essa superfície. Então, a conclusão é que x tem que satisfazer h de x igual a zero, ele tem que pertencer a uma hipersuperfície na dimensão n-L, e claro, para cada superfície, ele pertence à interseção dessa superfície, e o vetor gradiente de cada superfície é ortogonal à superfície. Né? A gente viu que a gente tem que recordar essa coisa da matriz AMN gerando dois subespaços complementares do Rn, que um é a imagem de A transposto, então é a combinação linear das linhas de A, que são na realidade as colunas de A transposto, e o núcleo de A, que são os vetores x tais que são ortogonais às linhas de A, né? Que são as colunas de A transposto. O fato é que qualquer vetor C que pertence a Rn pode ser escrito de forma única, com C projetado na imagem e C projetado no núcleo, né? Onde Ci pertence à imagem de A transposto e Cn pertence ao núcleo de A. Tudo que for ortogonal ao núcleo de A, obrigatoriamente estará na imagem de A transposto. Isto posto, vamos então às condições de otimalidade. Então, se x é uma solução do problema, PI, x obviamente tem que satisfazer, né, todas as restrições. Essa é a condição de viabilidade. E nenhum movimento viável, quer dizer que se eu estou sobre aquela superfície de grau de liberdade n-L, dimensão n-L, eu não vou poder sair dela. Certo? Então, eu estou dizendo, isso é um movimento viável. Então, nenhum movimento viável pode reduzir f de x. Então, naquele ponto, não existe nenhum movimento viável que diminua f de x. Essas são as duas condições. Né? Então, para simplificar aqui a nossa exposição, eu vou considerar inicialmente um problema com uma única restrição de igualdade. Então, só tem um, né? H de x igual a zero, o que significa que x pertence a uma superfície, definida por h de x igual a zero. Então, quem são essas direções de movimento? Então, imagina que está a nossa superfície, está aqui o ponto, eu estou na superfície, então h é zero. Eu vou ter que me movimentar quando? Como? Essa coisa tem que permanecer na superfície. Então, h de x
estrela mais D tem que ser igual a zero. Então, a derivada direcional tem que ser nula. Né? Eu não posso nem aumentar nem diminuir, eu tenho que estar na superfície. Então, a derivada direcional tem que ser nula. Né? Porém, a derivada direcional é o gradiente transposto vezes a direção. A direção é ortogonal à superfície. Tudo que é ortogonal é tangente. Então, todos os D, todas as direções de movimento viáveis pertencem ao plano tangente. Já já a gente vai chamar de hiperplano tangente em maior dimensão. Então, essas setinhas vermelhas são as direções, alguns exemplos das direções viáveis de movimento. O conjunto delas está neste plano. Né? Então, no R3, o conjunto das direções viáveis de movimento, obviamente, eu estou impondo uma condição, ficou com a dimensão a menos, ficou no R2. Né? O que acontece se eu tiver duas restrições, H1 e H2? Né? Se eu vou ter que estar nos dois simultaneamente, eu vou ter que estar na interseção. E a direção de busca, claramente, terá que ser tangente à interseção. Então, se eu tenho no R3, eu tenho duas restrições, o meu plano tangente, o hiperplano tangente, na realidade é essa reta tangente. Né? Então, essa é a única direção de busca viável, né? Ou para cá ou para lá. Certo? Então, precisamos definir matematicamente o que é o conjunto das direções viáveis, que é o hiperplano tangente. Né? Então, D tem que ser tangente simultaneamente às L e superfície. Então, del HJ em x estrela transposto D tem que ser igual a zero. Né? Então, D tem que ser ortogonal a todas elas. Eu vou escrever isso matematicamente. Eu boto todas esses gradientes, né, de cada uma das L restrições nas linhas de uma matriz. Né? Essa matriz tem nome, né? Essa matriz é uma matriz L por N, né? Tem L restrições e tem N variáveis, né? Essa é a matriz jacobiana. Então, o hiperplano tangente nada mais é que o conjunto das direções D, tal que H, que seja jacobiano, H de x de estrela D tem que ser zero. Claro, porque D é ortogonal a cada uma das linhas, né? As linhas são os gradientes de cada um das restrições de igualdade. Então, isso aqui é uma forma compacta de eu dizer onde é que está D, quem é esse hiperplano tangente. Ora, mas isso aqui é a definição do núcleo da matriz jacobiana. Né? Então, o hiperplano tangente não é nada mais, nada menos do que o núcleo da matriz jacobiana da restrição. Tá? Então, todas as direções viáveis de movimento a partir de estrela estão contidas no núcleo do jacobiano. Ponto final. Então, veja, aqui eu já sei quem são o conjunto de todas as possíveis direções viáveis de movimento. Então, a dimensão desse subespaço, né, do núcleo é n menos L, então seja n uma base para o núcleo. Né? O que é uma base? A gente vai jogar numa matriz n menos L colunas, que é a dimensão do subespaço, linearmente independentes, que são direções viáveis. Então, ao fazer isso, se transforma numa base. Então, qualquer vetor desse subespaço pode ser escrito com uma combinação linear dessas colunas dessa base. Então, de posse da base, eu posso escrever agora, eu cheguei aos finalmente, o hiperplano tangente é o conjunto das direções D, tal que D é um NZ para qualquer Z pertencente ao N menos L, R de N menos L. Então, aqui, cara, está uma expressão que lhe dá todas as direções viáveis de movimento. Né? Então, a expressão que representa o conjunto completo das direções viáveis. Então, seja x de estrela a solução de PI. Então, nenhuma direção viável dessa pode diminuir F. Né? O que é que significa isso? Que nenhuma dessas direções, a derivada direcional pode ser negativa. Ela pode ser maior ou igual a zero. Mas negativa ela não pode. Porque se ela for naquela direção, eu posso diminuir a função e, portanto, aquele não é um mínimo local. Então, F' de x estrela D, que é del F de x estrela transposto D, tem que ser maior ou igual a zero para todo e qualquer D, que é dado por n vezes todo e qualquer Z pertencente ao R do N menos L.
Agora, é fácil de ver que isso aqui não está completo, não está exato, porque não está restrito, né? Não está o suprassumo do sucra, que está geral demais. Eu não posso ter que D seja, a derivada nessa direção seja positiva. Porque se eu deixar ela ser positiva, basta pegar menos D para ela ser negativa. Então ela não pode ser maior ou igual a zero, não. Isso aqui tem que ser igual a zero. Né? Então, obrigatoriamente, del F x estrela transposto vezes D, que é NZ, tem que ser igual a zero, qualquer que seja Z pertencente ao R de N menos zero. Eu vou transpor isso aqui. Então, eu vou transpor isso aqui, exatamente a mesma coisa, só que eu transpus aquele produto inicial, vezes Z tem que ser igual a zero para qualquer Z. Se isso aqui tem que ser zero para qualquer Z, este animal tem que ser nulo. Então, N transposto vezes del F x estrela tem que ser zero. Isso aqui está dizendo o quê? Que o gradiente de F é ortogonal à base do núcleo. Então, ele é ortogonal ao núcleo da matriz jacobiana. Mas tudo que é ortogonal ao núcleo de uma matriz tem que pertencer à imagem da matriz transposta. A gente já viu isso. Então, o gradiente tem que pertencer à imagem da jacobiana transposta. Então, ele tem que ser... quem é a jacobiana transposta? São os gradientes das restrições de igualdade. Então, obviamente, del F tem que ser uma combinação linear dos gradientes das restrições de igualdade. Então, del F tem que ser del H transposto vezes um certo vetor V chapéu. Eu vou, algum V chapéu pertencente ao RL, isso aqui é uma combinação linear, né, das colunas do jacobiano transposto, que nada mais são do que os gradientes das restrições de igualdade. Né? Então, eu vou reescrever isso de uma maneira mais usual. Eu vou fazer V igual a menos V chapéu, passa isso aqui para o segundo membro. Então, eu tenho que isso aqui tem que ser igual a zero. Né? Isso, na realidade, fica mais claro aqui. Né? Então, del F de x estrela tem que ser uma combinação linear dos del HJ de x estrela. E esses aqui são os coeficientes da combinação linear. Então, portanto, as condições necessárias são, primeiro, a viabilidade, né? H de x estrela é igual a zero, e a estacionalidade, que del F de x estrela possa ser escrita como combinação linear dos gradientes das restrições, del H, J de x estrela. Então, formalmente aqui, eu digo, as condições necessárias não são suficientes, hein? Necessárias para que x estrela seja a solução do problema de igualdade são viabilidade. Claro, H de x estrela tem que ser igual a zero. Então, tem que satisfazer todas as restrições de igualdade. Estacionalidade. Tem que existir um V pertencente ao RL, dá o quê? Del F em x estrela mais somatório de J variando de 1 até L de VJ vezes del HJ x estrela tem que ser igual a zero. Isso significa simplesmente que este gradiente pode ser escrito com a combinação linear desses gradientes da restrição de igualdade, e esses V, que são os coeficientes da combinação linear, serão chamados de multiplicadores de Lagrange. Né? Então, observações, V de x é chamado vetor de multiplicador de Lagrange. Por quê? Porque a gente vai definir uma função lagrangiana, tem um nome bonito, né? Função lagrangiana, mas não vale nada. O que é a função lagrangiana? É a soma de todas as funções envolvidas. É a função objetivo e as funções de restrição. Só que na soma, as funções de restrições entram multiplicadas por um peso correspondente a cada uma delas, que é o multiplicador de Lagrange. Tá? Então, a função lagrangiana não tem absolutamente nada demais na sua definição. Ela é ultra, super importante, mas a definição é simplória. Você pega a função objetiva e soma as funções de restrições multiplicadas por pesos, que são os multiplicadores de Lagrange. Então, de posse da função lagrangiana, podemos reescrever todas aquelas condições necessárias como sendo as condições que tornam L um ponto de máximo e mínimo, né? Um ponto estacionário. Então, se eu fosse, quando você vai achar o mínimo de uma função, o que é que você faz? Ou máximo? Você deriva igual a zero. Aqui não é exatamente, são só as condições
para um ponto estacionário. Se ele é máximo ou mínimo a um ponto de Sela, eu não sei. Mas aquelas são as condições necessárias. Então, isso aqui, a derivada é igual a zero. É como se eu fosse minimizar a função lagrangiana. Tá? Então, vou derivar em relação a V, mas derivar em relação a V vai dar para você de volta restrições. Então, isso aqui é viabilidade. E ao derivar em relação ao x, vou estar de volta àquela condição de estacionalidade que o gradiente de f tem que ser escrito como uma combinação linear dos gradientes das restrições. Essa aqui é a forma que a gente vai usar para resolver manualmente os problemas. Então, na realidade, essas são as condições de estacionalidade, né, de uma função, é derivar igual a zero. Tá? Geram para você as condições necessárias de primeira ordem de otimização do problema só com igualdade. Né? Então, o primeiro conjunto aqui são as condições de viabilidade, e o segundo conjunto são as condições de estacionalidade que a gente viu no teorema anterior. Então, a gente vai usar isso aqui para resolver problema manualmente. Tá? Então, de fato, isso aqui é um sistema de n mais L equações a n, que é o x, mais L, que é o v, incógnitas, e que pode ser resolvido. Então, essa é a maneira de resolver o problema de forma manual. Qual é a maneira? Escreva primeiro o problema da forma canônica. Minimize f de x sujeito a h de 1, 2, etc. igual a zero. Aí pegue todas essas funções e coloque na função lagrangiana, que é f mais somatório de vjhj de x. Derive igual a zero. Ponto final. Ponto final. Então, é assim que a gente vai resolver. Né? Vamos pegar um exemplo da engenharia estrutural. Quem for engenheiro estrutural está tranquilo, quem não for, me aguarde até chegar na forma matemática daqui a alguns 3 slides. Né? Então, seja uma viga simplesmente apoiada em concreto armado, né? Com FCK de 25 MPa, ACA 50, vão de 9 metros, a altura da viga é de 80 centímetros, a altura útil da viga é 73 centímetros e a carga é 3,8 toneladas por metro. Então, sabendo que o custo do aço é R$ 3,00 por quilo, o custo do concreto é R$ 100 por metro cúbico e da forma é R$ 20 por metro quadrado, ache a base B da viga e a área de aço AS, para que a viga seja estável segundo a NBR 6118, que é a norma brasileira de concreto armado, com o mínimo custo possível. Tá? Então está aqui a viga, tem um vão de 9 metros, tem uma carga de 3,8 toneladas metros, né? A seção transversal tem 80 centímetros de altura, base eu não sei, você que me diga. Certo? Eu tenho uma área de armadura que eu não sei, mas que está na altura útil de 73 centímetros. Tudo bem, então esse é o problema. Vamos minimizar o custo dessa viga. Tá? Então, quais são as variáveis de projeto? A primeira coisa, o que é que eu posso controlar? Eu posso controlar a área de aço. Eu estou botando x1 vai ser AS em centímetros quadrados, lembre-se disso. E a base que eu posso controlar, que é B, vai ser o x2. Então, esses são meus dois controláveis, são as minhas variáveis de projeto. O resto está fixo. Né? Então, vamos calcular o custo dessa viga. Concreto vai ser 9 metros vezes a área da seção transversal, que vai ser x2 sobre 100, que está em centímetro, para colocar em metro, vezes 0,80, que é a altura. Então, isso aqui é o volume de concreto. O custo por metro cúbico é R$100, então aqui dá 7,2x2. Então, isso é o custo do concreto. O custo do aço, x1 é a área, divido por 10 a quarta, tem metro quadrado, multiplico por 9, tem metro cúbico, tá? De aço. Vezes 7.850, que é quilos por metro cúbico, que é a densidade do aço, vai dar em quilos total aqui da obra, da viga. Né? Vezes 3, que é o custo do aço, né? Posto e dobrado, dá 21,2x1. Então, esse é o custo do concreto, esse é o custo do aço. E de forma? Eu tenho as formas laterais e a forma inferior. Então, eu tenho 9 metros vezes 2 vezes 0,8, que são as formas laterais, mais a base dividido por 100, porque está em centímetro, que é a forma do fundo. Isso aqui é a área de forma, vezes 9 da área total, vezes 20, que é o custo da forma por metro quadrado. Isso aqui é a área, é o custo das formas. Somando esses três caras, eu chego à minha função objetiva. Então, a função a minimizar é esta. Isso aqui é o custo simplificado, né, dessa viga. Mas é o que se usa, viu, para fazer orçamento, né,
a vida real. Mas agora a gente precisa garantir que essa viga é estável. Então eu vou garantir dizendo que a resistência tem que ser igual à solicitação. Então o momento fletor resistente de projeto tem que ser igual ao momento solicitante de projeto. Esse projeto significa que eu vou minorar a resistência e vou majorar a solicitação, né? Para desviar a média, né, para cima, né, para eu não ter ruína, né, para diminuir a probabilidade de ruína. Então, vou usar grandezas na ruptura. Então, majorar a solicitação e minorar a resistência. Então, o momento solicitante de projeto é uma viga simplesmente apoiada, sujeita a uma carga uniformemente distribuída. O momento fletor máximo é Q vezes L2 sobre 8, mas tem que multiplicar aqui pelo coeficiente de majoração das cargas, que é 1,4. Eu majoro a carga em 40%. Então, deu 53,87 toneladas força-metro. Tá? Essa é a solicitação, lembre-se disso, 53,87. Vamos agora calcular o momento fletor resistente de projeto, que tem que ser igual a ele, né? Então, eu vou usar aqui a simplificação do bloco retangular de tensões. Essa tensão é 0,85 do F de CD, que é 0,85 do F de CK dividido por 1,4, dá 1.518 toneladas por metro quadrado. O F de YD, a tensão resistente do aço, o limite de escoamento do aço no projeto, eu tenho que minorar a resistência de 15%. Então, isso dá 4,35 toneladas por centímetro quadrado. Tá? Então, aqui estão as tensões de compressão, aqui está a tensão de tração, a resultante da tração, aqui a resultante de compressão é o quê? A profundidade do bloco retangular, que é A, né? Vezes a base, que é x2 sobre 100, que esse aqui está em centímetro, vezes a tensão FC, que é 1.518. Então, isso aqui é a compressão. A tração na armadura é 4,35 vezes a área, já está em centímetro quadrado, né, por centímetro quadrado. Então, isso aqui é vezes a área de aço, aqui vai dar tonelada, isso aqui vai dar tonelada. Para o equilíbrio, esses dois animais têm que ser iguais. Então, igualando isso aqui, a profundidade A do bloco de compressão é dada por essa expressão. O momento fletor é T vezes Z. Faltou botar um Z aqui, né? Faltou aqui, é abraço e alavanca aqui. Então é T vezes Z, ou C vezes Z, que é a mesma coisa que C igual a T. Então vai ser T vezes D, que é a altura útil, menos A sobre 2. Então, botando aqui o T, que é 4,35x1, e o D menos A sobre 2 é 0,73 menos o A sobre 2. Então, executando aqui essa conta, eu chego que o MRD é essa expressão. Portanto, nossa restrição de igualdade, MRD igual a MSD, pode ser escrito como MRD menos MSD igual a zero. Então, vai dar essa coisa menos o 53,87, que eu chamei a atenção, que esse é o momento fletor solicitando de projeto, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, a formulação final pode ser escrita aí, as pessoas que não são engenheiros civis podem se reconectar agora, né? Então, minimize f de x, que é 288 mais 21,2x1 mais 9x2, sujeito a 3,173x1 menos 0,6233x1 sobre x2, menos 53,87 igual a zero. Esse é o nosso problema. Tá? Esse é o nosso problema. Como é que a gente resolve esse problema na mão? Fácil. Eu escrevo a função lagrangiana, que é este animal, mais o somatório de V vezes as restrições. Só tem uma restrição, só tem um multiplicador Lagrange, então vai ser V 3,76x1 menos etc. Né? Então isso aqui é minha função lagrangiana. É a coisa mais idiota do mundo. Né? Então eu vou derivar a função lagrangiana igual a zero. Se derivada em relação a V vai dar diretamente a restrição de igualdade. Derivando de x1, aqui vai dar 21, aqui não tem x1, aqui dá 3,76, e aqui multiplica por 2 aqui, e isso aqui é a derivada em relação de 1 igual a 0. E a derivada em relação a 2, aqui vai aparecer o 9, aqui não tem nada. A x2 aqui vai ser elevado ao quadrado e aparece o negativo, então eu tenho essa derivada. Né? Então eu tenho que resolver esse sistema de 3 equações a 3 incógnitas, V, x1 e x2. Então, a solução do sistema de equações pode ser, a gente vai ver no arquivo MathCAD, tá? Que vocês têm aí disponível. Então, deu x1, que é a área de aço, em centímetros quadrados, deu 21,655. x2, que é a base, que é 19,6, ou seja, 20 centímetros. Né?
E o multiplicador de Lagrange, observe, o multiplicador de Lagrange deu negativo. Não tem problema. Por enquanto não tem problema, tá? O multiplicador de Lagrange não precisa ser positivo ou negativo. Ele pode ser o que ele quiser. E aqui está o custo ótimo mínimo dessa viga, que é R$ 924, tá certo? Então, observe, você ainda vai observar isso na solução exata, a curva de nível de F tangencia a restrição, ou seja, o gradiente ΔF tem a mesma direção de OH. Eu vou comentar isso mais para frente, então já preparando o seu fígado para isso. Então, está aqui o arquivo do MathCAD que o senhor já dispõe. Então, eu estou dando um chute inicial, 20 centímetros para todo mundo, aqui é 20 centímetros quadrados e aqui é 20 centímetros, né, de base. Multiplicador Lagrange eu não tenho a menor ideia, chutei zero. Né? Eu não tenho a menor ideia, ele pode ser positivo ou negativo, então eu chutei zero. Tá? Então aqui está aquele sisteminha de equações, given naquela primeira equação, que nada mais é do que a restrição de igualdade, a derivada em relação a x1, a derivada em relação a x2 da função lagrangiana, que a gente já viu antes. Então você bota given, isso aqui, find x1, x2 e v. Tá? Então, x1 vai ser a S, x2 vai ser a base, tudo em centímetros, aqui centímetro quadrado, centímetros. E aqui o multiplicador Lagrange, que eu não tenho ideia de quanto deve ser. Então, aqui dá a solução, a área de área é 21,665 centímetros quadrados, a base é 19,584 centímetros, claro, 20 centímetros. O multiplicador Lagrange deu negativo, certo? E o custo ótimo deu R$ 923,56, ou seja, R$ 924, né? Aqui está como é que eu tracei os gráficos, eu não vou perder tempo com isso. Mas aqui está a restrição de igualdade. Então, qualquer ponto tem que satisfazer, tem que estar sob essa superfície entre aspas. Né? Tem que estar sob essa linha. E veja que na solução ótima, esta tangente, esta curva de nível tem que ser tangente ao h de x. Por quê? Porque o gradiente deste cara, que é ortogonal a esse aqui, tem que ser passível de ser escrito com uma combinação linear do gradiente, que é também ortogonal a esse. Então, um tem que estar na direção do outro, tá certo? Tem que estar, porque a única coisa que eu posso fazer é multiplicar por algum número maior ou menor do que zero. Né? Então, eles têm que ter, os dois têm que ter a mesma direção. Então, de fato, a solução se deu no ponto de tangência da superfície da restrição com a curva de nível da função objetiva. Né? Então, esse aqui é a solução.